Mas nisso que agora vos prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos de vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer de vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém? Vamos orar, irmãos, e meditar na palavra do Senhor. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor guie a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, a ouvir Tua palavra, Senhor, a compreender os Teus mandamentos, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a expor com fidelidade, com clareza, com coerência a Tua vontade, Senhor, que nós te pedimos em nome de Jesus. Edifica o Teu povo, alimenta a Tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Nós temos um texto, e que você pôde perceber, Paulo trata de correção. De correção acerca da ceia do Senhor. Então nós estamos baseados nesse texto para nós corrigirmos posicionamentos acerca da ceia do Senhor. É incrível e até preocupante que nós temos duas ordenanças apenas visíveis, ou seja, elas são palpáveis, são materiais, que é a ceia e o batismo. E, portanto, por ser materiais, elas deveriam ser aquelas que teriam mais facilidade de ser ministrada, ou compreendida, ou aplicada, porque nós estamos vendo, nós estamos tocando, nós estamos comendo, e deveria, portanto, por causa disso, da materialidade, ser fácil o entendimento. Mas, ao contrário disso, a gente vê no decorrer da história uma dificuldade imensa também em relação à ceia do Senhor e também em relação ao batismo. De forma que foi foco até de divisão entre igrejas no passado, a questão da interpretação e do conhecimento que Deus estava ensinando com a sua ceia. E desde os primórdios, ela foi alvo, portanto, de ataques da malícia e astúcia do inimigo, das deturpações da carne, e às vezes até da enganação da nossa carnalidade, para invadir a igreja e atrapalhar um ato tão simbólico e tão rico na fé cristã como a ceia do Senhor. Então, desde os primórdios, Paulo, a gente leu aqui então 1 Coríntios, Paulo já escreve falando, olha, tem problema na ceia de vocês. Tem problema quando vocês observam a ceia do Senhor. Não pode ser praticada de qualquer maneira. É preciso praticá-la com coerência.
e diante dos princípios e parâmetros que Deus assim nos estabelece, nos dá. Mas a gente pensa que depois de Paulo e depois da Bíblia tudo ficaria resolvido, mas o fato é que não ficou resolvido. Então, depois da igreja primitiva, na igreja antiga, na igreja dos séculos 4, 5, 6, na igreja católica, na igreja da Idade Média e no período da Reforma, então a gente vê uma sucessão de problemas em relação à ceia do Senhor. E criação de doutrinas paralelas e modos paralelos de observar a ceia do Senhor, que não são bíblicos. De forma que na Idade Média cristalizou-se na igreja que dominava a época, na igreja católica, cristalizou-se até um modo de observância da ceia, ou da Eucaristia, como eles chamam, totalmente, podemos dizer assim, totalmente distante de alguns parâmetros bíblicos que a gente encontra nas Escrituras. E é claro que quando a gente falar aqui a respeito da ceia e de alguns problemas, a nossa proposta é falar da ceia do Senhor na perspectiva reformada, hoje, na visão reformada, e, portanto, o contexto da visão reformada era criticar problemas na igreja católica. Então, é claro que hoje nós vamos trabalhar com isso, mas vamos trabalhar mostrando os textos bíblicos, e a ideia não é querer ofender gratuitamente ninguém, mas a ideia é forçar ou reforçar o entendimento cristão adequado da ceia do Senhor e ter a esperança de que outros, ouvindo e participando dessa mensagem, de algum modo sejam tocados e examinem as Escrituras para ver se as coisas são assim. Certo? Então nós vamos abordar alguns temas que vão fazer como Paulo fez aqui, mas agora no outro contexto. Nós vamos trabalhar a partir desse texto, e esse texto aqui, que não foi direcionado para a Idade Média, mas ele tem muito a falar sobre problemas na observância da ceia na Idade Média e até na idade contemporânea nossa, porque ele é o padrão bíblico e o princípio para essa instituição. Certo, irmãos? Amém? Então essa vai ser a proposta dessa noite. A ceia do Senhor, uma visão reformada. Nós vamos tomar como base também alguns apontamentos da Confissão de Fé Batista de 1689, que foi justamente o que os batistas ali no período da Reforma também viram e enxergaram como problemático em relação à ceia do Senhor. E o objetivo foi corrigir, o objetivo foi reformar. O objetivo foi reformar o culto, reformar todas as coisas com base na palavra do Senhor. A primeira coisa é uma definição que nós vamos fazer sobre a ceia do Senhor na visão reformada, portanto. A ceia do Senhor Jesus Cristo foi instituída por Ele, Jesus instituiu, na mesma noite em que foi traído para ser observada em suas igrejas, até o fim do mundo, para lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si mesmo em sua morte. Confirmação da fé dos crentes em todos os benefícios disso, seu alimento espiritual, seu crescimento nele, seu maior envolvimento em todos os deveres dele para com o Senhor e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros. Olha que definição já bela do que é a ceia do Senhor, uma definição já ampla. Basicamente ela aborda duas esferas. A primeira esfera material, literal. O que é a ceia? A ceia foi instituída pelo Senhor. A ceia é uma lembrança. A ceia aponta para a morte de Cristo. O pão e o cálice representam o corpo e o sangue de Cristo. Então a primeira parte ela aponta para as coisas que a gente vê, e as coisas mais simples e mais observáveis da ceia. No segundo momento ele já define alguma coisa que é mais espiritual. A ceia do Senhor, além de ser esse ritual, que não pode ser mecânico, irmãos, não pode ser um dia que eu vou comer um pão e beber um suquinho. Não pode, ela ultrapassa isso, ela é algo espiritual, ela é algo que alimenta. Nós começamos o culto falando que Jesus explicou para os seus discípulos e para a multidão, falando que o seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Então, nós vamos para a ceia com essa perspectiva de comer a carne do Senhor, que é vida eterna, tem algo além, espiritual, poderoso, que é representado pela ceia do Senhor, e eles colocam sumariamente isso aqui, as perspectivas espirituais. Eles falam que a ceia também serve, portanto, para a confirmação da fé. Quem é que toma a ceia do Senhor?
O incrédulo, a pessoa que passa na rua e visita a igreja? Quem é que tem, entre aspas, a ousadia de se levantar e vir à frente e tomar a ceia do Senhor? Aquele que tem fé, aquele que crê em Cristo, na obra de Cristo, no sangue de Cristo. Então, é um elemento que confirma a fé do cristão. Então, é uma coisa espiritual, é um elemento espiritual que mexe com você já. Eu acredito que todo mundo que levanta e pensa, hoje é dia de ceia, eu acho que todo cristão já pensa, eu preciso confessar meus pecados, fazer uma reflexão, eu preciso reafirmar minha fé, tomar a ceia do Senhor, em memória dele, confiar no Senhor, a minha vida a ele. Então esse é um aspecto espiritual, confirmar a fé e todos os benefícios da fé. É um elemento de comunhão com Cristo, de apropriação, de pertencimento com Cristo. Por isso, no momento que tomamos a ceia espiritualmente, nós estamos também sendo parte de todos os benefícios de Cristo, pela graça de Deus. Aí só um parênteses aqui. Às vezes a gente inventa, irmãos, elementos. Às vezes igrejas inventam outras coisas, outros objetos palpáveis. Por quê? Se existe o elemento bíblico, tome esse pão. E a Bíblia diz que isso é o cálice da bênção. Nós não estamos extrapolando quando nós dizemos ou afirmamos que isso é bênção para a sua vida. Quando você pega o pão e toma o cálice, é bênção de Deus para a sua vida. É afirmação da sua fé, é pertencimento com Cristo, é associação nos benefícios espirituais do Senhor Jesus Cristo. É verdadeiro alimento espiritual para crescimento e maior envolvimento com Ele e com os demais irmãos. Amém, irmãos? Há uma parte espiritual muito gigantesca envolvida na ceia do Senhor e importante para a igreja, até mesmo para o seu fortalecimento espiritual. Paulo chega a dizer para a igreja de Coríntios que há muitos entre vocês que dormem. Por quê? Porque negligenciavam tudo a respeito de Deus, inclusive a ceia. Negligenciava o culto, negligenciava a oração, negligenciava a ceia do Senhor, negligenciava o batismo. Muitos nem mesmo criam no batismo, acreditavam no batismo. Então a ideia é, só nessa definição, nós temos um aspecto espiritual maravilhoso, mas temos um aspecto físico e visível também importante, e que deve ser, portanto, observado conforme as Escrituras. Primeiro, a ceia é um memorial e não um sacrifício. Nessa ordenança, Cristo não é oferecido ao Pai. Nessa ordenança, nesse símbolo, esse símbolo, Cristo não é oferecido ao Pai, nenhum sacrifício real é feito de modo algum para a remissão dos pecados dos vivos ou mortos, mas isso é um memorial daquela oferta única de si mesmo, por si mesmo, na cruz, de uma vez por todas, e uma oblação espiritual de todo o louvor possível a Deus pela mesma, de modo que o sacrifício papal da missa, como eles chamam, é a mais abominável injúria ao próprio e único sacrifício de Cristo, a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Então isso é uma formulação, de novo, para corrigir o que estava acontecendo com a ceia do Senhor. Em determinado momento, pensou-se e tomou-se como dogma que no momento da ceia, você estava novamente estava realizando um sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo era refeito instantaneamente nesse momento. A ideia então é o seguinte: como que o sacrifício de Cristo é refeito ou replicado se ele morreu de uma vez por todas, conforme Hebreus capítulo 9? Como nós vamos falar que é um novo sacrifício se a Bíblia fala que Jesus, na noite em que foi traído, falou: "Isso é meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim." Foi oferecido, foi pago, foi feito. Hebreus capítulo 9 diz o seguinte, versículo 11 em diante, sobre o sacrifício de Cristo:
Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção. Portanto, o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilhas aspergidos sobre os contaminados os santificam contra a pureza da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas e serviremos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador de nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam promessa da herança, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testemunho, um testamento, é necessário que haja morte também. No versículo 27, e assim como aos homens é dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então o texto diz assim também Cristo oferecendo-se uma vez por todas. Então nós não podemos interpretar ou conceber a ceia como um momento em que Cristo é sacrificado novamente, porque Cristo foi sacrificado uma única vez. Se nós acreditarmos que Cristo está sendo sacrificado novamente, e é necessário que a cada momento ele seja sacrificado, nós estamos descrendo no sacrifício único e suficiente da cruz do Calvário. Nós estamos tentando trazer propiciação, não confiando na cruz de Cristo, mas em outras ações repetitivas na igreja do Senhor, e portanto essa não é uma perspectiva adequada para a ceia de Cristo. Cristo, portanto, não é a ceia, os elementos não são sacrifício, mas eles são um símbolo, um memorial do que foi feito lá na cruz do Calvário. Sobre os elementos da ceia, o que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo, nessa ordenança, nomeou que os seus ministros devem orar pelos os elementos e abençoar o pão e o vinho. E assim os separem a partir de um uso comum para o uso sagrado. E tomar a partir do pão, tomar o cálice, e eles também participando, oferecer ambos aos comungantes. Então a ideia é que o pão, apesar de ser um pão francês, um pão comum que nós comemos, nós devemos trazer esses elementos, orar e abençoar para um uso específico na ceia do Senhor. Nós devemos abençoar esses elementos, ou seja, aqui está falando de reverência. Reverência, eu não como um pão desse como eu como um pão francês em casa. Eu não trabalho com esses elementos da mesma forma que eu trabalho com um elemento comum por aí. Nós não comemos um elemento desse como nós comemos qualquer comida. Porque nós não viemos aqui para comer comida e beber um suco. Nós viemos aqui para ter uma representatividade, então isso fala de reverência. Nós pegamos um pão que é de uso normal, mas nós oramos, abençoamos, colocamos diante do Senhor. Senhor, esse representa o teu pão. Nós vamos fazer isso com reverência. Vai ter um valor de reverência para a tua igreja. Vai ter um valor simbólico. E assim nós utilizamos esses elementos. Eles, portanto, não são só comida e só bebida comum, como a igreja aos Coríntios fazia. Sem reverência nenhuma. O texto de Coríntios diz que as pessoas chegavam e cada um pegava o seu bocado e comia sem ordem, sem decência. Uns se fartavam, outros ficavam com fome. Uns se embriagavam até com vinho, irmãos, dentro da igreja. Então ele fala, não é comida. Paulo até é um pouco duro que ele fala, se você quiser comer, quiser comida, vai para casa. Não é comida comum isso. É uma comida abençoada e consagrada para um uso específico, um uso litúrgico, um uso reverente para com o Senhor. Amém, irmãos? A negação do cálice e da adoração da ceia do Senhor. Nós devemos, como o texto falou, nós devemos distribuir o pão e devemos distribuir o cálice para toda a igreja. O problema é que houve também uma deturpação e o cálice foi negado a uma parte do povo. Então só o sacerdócio em determinado momento passou a tomar o cálice, mas o povo não, só a ceia, ou só
ao chamado hóstia. Então o que é esquisito nisso? O que a gente tem que ficar de olho aberto? E o que a gente tem que analisar a respeito das Escrituras? Eu fico boquiaberto, como a gente consegue deturpar uma coisa tão simples, irmãos. Eu fico pensando, meu Deus, tem misericórdia. Imagine conceitos espirituais mais profundos e complicados. Se a gente consegue fazer confusão com pão e com cálice, irmãos. Como que deve ser, como que não é a situação de doutrinas, ensinamentos e princípios mais profundos, espirituais, complexos e amplos na palavra do Senhor. E os quais o Senhor quer que nós conheçamos. Se o Senhor falou claramente, esse é meu corpo, tomai e comei em memória de mim. Isso é meu cálice, tomai e comei em memória de mim. Paulo, em 1 Coríntios 11, fala, eu recebi do Senhor e eu entreguei para a igreja, para fazer do mesmo jeito. Tomem o meu pão e comam, bebam no meu cálice e comam. Em determinado momento as pessoas falam, não vão tomar do cálice. A negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, pior ainda, a adoração dos elementos, o levantá-los ou carregá-los em adoração e reservá-los para qualquer pretenso uso religioso, são todos contrários à natureza dessa ordenância e à instituição de Cristo. Além de ter o problema, irmãos, da negação do cálice, houve um outro problema, começaram-se a adorar a ceia. Um pensamento equivocado de que Jesus estaria literalmente aqui. Literalmente, Jesus está aqui, literalmente. Então vamos adorá-lo. Então é como se eu pegasse um pão e erguesse, e esse pão começasse a receber a adoração, devoção, reverência, carregando esse elemento em adoração. Esse elemento foi reservado para alguma espécie de religiosidade, para outros momentos, para outros usos. E a ideia que nós estamos baseando em 1 Coríntios capítulo 11, não existe tal referência bíblica acerca da negação do cálice para a igreja do Senhor, e muito menos acerca de uma suposta adoração aos elementos. A igreja sempre foi tentada a estar em dois extremos. Dois extremos. Ou a gente bagunça a ceia completamente, irreverentemente, como aos coríntios, em que se embriagava dentro da igreja e não tinha nenhuma consideração. Ou às vezes a gente vai para outro extremo e começa a chamar pão de Deus. Está vendo os extremos? Às vezes a gente passa do extremo para outro. Do extremo que eu não tenho a menor consideração, para outro extremo de adorar um elemento e criar uma doutrina em que o próprio Jesus estaria presente aqui nesse pão, fisicamente. Então a ideia que nós temos claramente nas Escrituras é que o pão não é Cristo literalmente, irmãos. Apesar das palavras serem fortes, Jesus falando, isso é o meu corpo, mas quem tem uma noção de português, entende o que é uma metáfora, vai saber que Jesus está falando uma metáfora. Ele queria dizer, isso é como se fosse o meu próprio corpo. É como se fosse o meu sangue. É uma representatividade. Amor é fogo que arde. Lembra desse poema quando você estava lá no ensino médio? Amor é fogo que arde. Amor é fogo. Se fosse fogo, eu acho que os eternos namorados, aí, os casados, os que amam o seu cônjuge, estariam em chamas de amor pelo seu cônjuge. Porque amor é fogo. Mas é um exemplo de uma metáfora. O amor é como fogo, o poeta quis dizer. Quando Jesus fala, isso é o meu corpo, ele está usando uma metáfora. Na Bíblia tem metáfora. Tem figuras de linguagem. Tem hipérbole. Tem alegoria. Tem sentido figurado. Tem tudo isso. Então é claro que Jesus está querendo fazer disso um símbolo.
nós não estamos comendo Jesus Cristo, irmãos. Nós estamos comendo um elemento que simboliza a obra de Cristo na cruz do Calvário. É claro que nós não queremos desmerecer o valor espiritual, porque nós começamos afirmando todo o valor espiritual da ceia do Senhor. Mas nós não queremos ultrapassar o que a Bíblia nos indica. Nós não queremos dizer que também isso é literalmente Jesus presente aqui e cair em problema, em idolatria, às vezes. A relação dos elementos da ceia com o Senhor Jesus Cristo. Então, a relação dos elementos foi pensada também. Às vezes pensou que Jesus, de fato, se transformaria no próprio elemento, literalmente. Então, qual a relação de Cristo com o elemento? Cristo está lá, literalmente. Lutero usou um meio termo. Isso se chama transubstanciação, tá, irmãos? Transubstanciação. Cristo se transformando no próprio elemento. Depois Lutero, já na Reforma, falou, isso está meio estranho. E ele fez uma posição meio intermediária. Ele falou, Cristo não se transforma no elemento, mas de alguma forma ele está com o elemento. Ou sobre o elemento. De alguma forma Cristo está aqui presente. E por fim, isso chama-se consubstanciação, porque Cristo estaria com o elemento. Não se tornaria o elemento, você comeria pão, mas junto com o pão é como se viesse Cristo presente. Talvez de forma espiritual, mas você comeria e Cristo estaria de forma presente com os elementos, com substanciação. E aí vem a posição reformada. E qual é a posição reformada? Principalmente a vertente de Calvino. Ele falava o seguinte, Jesus nem se transforma, porque isso é muito perigoso, você pode cair em idolatria, e nem está com o elemento, porque também o sentido metafórico da passagem torna difícil você ter literalmente a presença de Cristo. Então ele optou por uma via espiritual. Cristo, a ceia também não é só um memorial, mas Cristo está espiritualmente. É quase um paralelo do que nós vimos em João, capítulo 6, abertura. Cristo, a ceia, seria a verdadeira comida, o corpo de Cristo, a carne de Cristo. Comer ao Senhor é verdadeira comida. E o seu sangue é verdadeira bebida. É o meio de graça em que o Senhor ministra e abençoa a vida dos seus. De certa forma, isso está implicando que você tomar a ceia do Senhor, há uma bênção nisso, espiritualmente falando. E às vezes isso parece estranho ao nosso contexto, principalmente no meio batista, que é muito zwingliano. Zwinglio é que falava que era memorial apenas. Mas nós cremos que há uma presença espiritual, há uma bênção nisso. Além do texto de João, 1 Coríntios 10, 16 fala o seguinte. Um pouquinho antes do que Paulo disse lá. Ele diz o seguinte: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Versículo 16, novamente. Não é fato que o cálice da bênção. Paulo está falando que esse é o cálice da bênção. Existe uma bênção junta, unida, ministrada espiritualmente com a ceia do Senhor. Uma bênção espiritual para o seu povo. Porque Cristo é verdadeira comida, a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Nós chamamos isso de meio de graça. O Senhor vai ministrando no seu povo através da ceia. O batismo é um paralelo também. O batismo não indica que houve uma bênção espiritual na vida da pessoa. Quando ele é sincero, é claro que nós estamos falando quando há sinceridade. Nem todo que come um pão aqui está fazendo com sinceridade. E nem é um comungante digno, conforme as Escrituras. Mas nós estamos falando no seu sentido digno, no seu sentido coerente com as Escrituras. É um paralelo com o batismo. O batismo, portanto, não representa, não auxilia, não mostra uma bênção que foi ministrada.
A diferença é que o batismo só é feito uma vez em sua iniciação cristã. A característica dele é essa. Mas a característica da ceia é diferente. Ela é contínua. Mas será que não representa então, portanto, o que nós fazemos aqui simbolicamente, será que espiritualmente não representa uma bênção do Senhor? Nós acreditamos, portanto, irmãos, que sim. O participar, o comungar da ceia do Senhor de forma digna, irmãos, é um meio da graça de Deus e Ele comunica bênçãos espirituais que não são visíveis para nós. Mas espiritualmente auxilia o povo de Deus e abençoa o povo de Deus em crescimento e fortalecimento de fé e comunhão com o Senhor. Amém, irmãos? Por isso o nosso foco em a ceia não é só esse elemento aparente, ela tem muito mais espiritualmente do que nós às vezes podemos ver. Ela implica em comunhão com Deus. Implica em comunhão com Deus e com os irmãos. O apóstolo Paulo chega a dizer aqui que, versículo 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Olha o jogo de palavras aqui. Agora a igreja é um pão inteiro, é o corpo de Cristo. É um pão, nós somos abençoados com unidade, irmãos. Porque somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós participamos do único Senhor. E como participantes desse Senhor, nós somos abençoados por Ele. É como a parábola da figueira e dos ramos. Eu sou a figueira e vós sois os ramos. Aquele que está ligado em mim, esse produzirá. Aquele que não está ligado em mim não pode fazer nada. Porque tudo vem do Senhor. Então essa é a ideia quando nós falamos acerca dos elementos. Acerca dos elementos do Senhor. Qual é o tipo de relacionamento? Como Cristo está aqui no nosso meio hoje. E se relacionando com os elementos que nós vamos tomar, o cálice e o pão. Está relacionado espiritualmente. Nós, ao fazer esse ato simbólico e memorial também, mas ao fazermos ele dignamente, conforme os parâmetros bíblicos, nós estamos sendo abençoados pelo Senhor e conduzidos por Ele espiritualmente para a honra e glória do seu nome. Amém, irmãos? Então, uma aplicação interessante nesse momento é como é minha postura como igreja ao tomar a ceia do Senhor. A minha postura é ter a maior reverência possível e, de fato, vir à igreja, ao culto, a esse momento, como que sendo um encontro com Cristo. Olha que perspectiva, irmãos, interessante. Eu não vou só comer um pão e beber um vinho. Eu não só vou ficar com medo e confessar um monte de pecado. Mas eu vou me encontrar com o meu Senhor espiritualmente. Hoje, espiritualmente, como é maravilhoso esse dia. Dizem que na época dos puritanos, a igreja ficava sedenta pelo domingo, irmãos. Eles faziam todos os domingos a observância da ceia. Os irmãos passavam a semana em oração. E quando chegava próximo do domingo, o seu coração começava a se aquecer, acelerar. E a emoção começava a tomar conta. Está chegando o domingo do Senhor. E eu vou me encontrar com o meu Deus. Eu não só vou para um momento religioso. Eu não vou só para um momento chato, às vezes ritualístico, como alguns entendem. Eu vou me encontrar com o meu Senhor. Porque espiritualmente Ele vai estar lá. No momento em que eu tomar a ceia, o Senhor vai estar lá me abençoando. Espiritualmente eu vou me encontrar com o meu Deus hoje. Não é amanhã, não é daqui 100 anos, não é quando eu morrer, não é quando Jesus voltar. Eu vou me encontrar com Cristo hoje. Eu tenho a oportunidade de ter uma experiência mais próxima com Cristo no agora, irmãos. A profundidade disso, que às vezes hoje a gente tornou, às vezes, num ritualismo seco, insípido, sem sal.
E às vezes cheio de erro, cheio de problema. É rico a proposta do Senhor, o chamado do Senhor, para nós participarmos da ceia de Cristo. Confirmando ainda a questão do alimento espiritual, a ceia como alimento espiritual. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis dessa ordenança. Em seguida também interiormente, pela fé, realmente e de fato, não de maneira carnal ou corporal, não é visível, mas espiritualmente recebem e alimentam-se de Cristo, do Cristo crucificado, e todos os benefícios de sua morte. O corpo e o sangue de Cristo não sendo corporais ou carnais, mas espiritualmente presentes pela fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos aos sentidos exteriores. Então, espiritualmente, o Senhor está abençoando a sua igreja, como a gente comentou. É claro, irmãos, que tem uma observação. É claro que nós não podemos ir para o outro extremo e agir com isso misticamente. Eu vou tomar ceia porque agora a ceia vai me purificar. Intrinsecamente ela vai ter um poder como que mágico e vai transformar a minha vida se eu não tomo dignamente. O próprio texto de Coríntios fala, é importante que você analise-se a si mesmo. É importante que tomam a ceia com discernimento, dignamente. Então é nesse contexto, é um contexto de vida com o Senhor. Não é um contexto místico, em que há uma bênção aqui que eu faço tudo errado. E olha como isso está enraizado na cultura brasileira. Eu faço tudo errado, eu tenho a vida lá fora toda esculhambada, mas quando eu chego aqui, eu vou tomar isso e é como se fosse um placebo que curaria todos os males e restauraria a minha vida para eu pecar mais um pouco até a próxima ceia. Então não é essa a ideia. No passado a igreja ainda, no passado recente, na nossa história brasileira, os irmãos queriam que o pastor falasse quando que vai ser a ceia. Porque eles se preparavam, mas não se preparavam no sentido de espiritualmente, mas é porque pecavam tanto, aí tinha que dar uma freada. Pecavam tanto e levavam uma vida tão desregrada aí que tinha que dar uma freada um pouco antes da ceia. Na hora da ceia se entendia uma coisa mística, que ia purificar e fazer um plim mágico. Ia dar uma carta branca para a pessoa voltar para o mundo e continuar pecando até a próxima ceia. Não é essa a ideia, irmãos. A gente não pode deturpar os princípios bíblicos. Então não tem mágica, não tem misticismo aqui. Mas assim como todas as disciplinas espirituais, não é só a ceia, todas as disciplinas espirituais, nós temos promessa bíblica da bênção do Senhor. A oração, o culto, a leitura bíblica, meios da graça de Deus, que eles são correspondidos. Que o Senhor abençoe e se comunica com o seu povo. A ceia, o batismo, meios da graça de Deus. O Senhor se comunica com a sua igreja, com o seu povo. As coisas são vívidas também, irmãos. Às vezes nós queremos só uma coisa muito abstrata, as coisas são vívidas. O Senhor está presente mais perto do que às vezes nós podemos imaginar, ou ver, ou sentir. Então essa é a proposta, quando nós analisamos a ceia nessa perspectiva espiritual. Essa é a proposta, o Senhor está mais perto do que às vezes você vê. Está mais próximo do que às vezes você sente. Está mais presente do que às vezes você percebe. O Senhor diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco. Eu vou estar próximo, eu vou estar perto. E por fim, nesses pontos em que abordamos sobre a ceia na visão reformada, e tentando corrigir algumas coisas, alguns problemas. Quem pode participar da ceia? Quem participa da ceia? 1 Coríntios é bem claro também.
É preciso que aquele que toma o pão ou o cálice do Senhor, ele tenha discernimento do que ele está fazendo. Porque quem come e bebe indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. E até uma advertência muito séria. Não se pode comer indignamente. Todas as pessoas, a confissão diz, ignorantes, no sentido de que não conhecem, ímpias, no sentido de que não são cristãs, como tais são incapazes de desfrutar da comunhão de Cristo. O ímpio, o descrente, não está em comunhão com Cristo. Se não está em comunhão com Cristo, são também indignas, portanto, indignas da mesa do Senhor. E não podem, sem grande pecado contra Ele, enquanto eles permanecerem assim, participar desses santos mistérios, ou ser admitidos a eles. Sim, quem participar indignamente da ceia do Senhor, será réu do corpo e do sangue do Senhor, comendo e bebendo para si juízo. Então a confissão termina nesse tópico, alertando a nós, a igreja do Senhor, alertando sobre quem participa da ceia do Senhor. E ela fala, quem participa da ceia do Senhor deve ser aquele que tem comunhão com Cristo, é aquele que discerniu o corpo e o sangue de Cristo, é aquele que confessou seus pecados, é aquele que abandonou sua velha vida, houve conversão, é aquele que entregou sua vida ao Senhor, aquele que é comungante de Cristo, participante, aquele que se sente como o corpo de Cristo, no corpo de Cristo, é o pão, faz parte do único pão, está inserido na igreja do Senhor. O Senhor é o seu Deus, o seu Rei. Ele compreende que vive espiritualmente somente por causa de Cristo. Ele compreende a importância da vontade do Senhor e da lei de Deus. Ele se curva à vontade do Senhor. Ele é humilde, submisso. Ele é obediente à vontade do Pai. Ele conhece os mandamentos do Senhor. Ele conhece sua palavra. Ele diz sim ao seu chamado, ele ouve a sua voz como ovelha e segue o caminho do pastor. Todo aquele que se enquadra nesse contexto, irmãos, é aquele que é convidado, vinde à mesa do Senhor, para se banquetear com o Senhor, para louvar ao Senhor, para se maravilhar com o seu Deus, e anunciar a morte e ressurreição do Senhor, até que ele venha. E há uma promessa do Senhor nos evangelhos. Há uma promessa sublime, irmãos. Cristo diz que lá na eternidade ele está esperando por nós. E ele vai se assentar conosco para comer a ceia. Olha que coisa linda, irmãos. Eu não tenho noção de como vai ser isso. Dimensão da espiritualidade disso. Mas ele diz que não comerá mais até que chegue o reino dos céus, até que ele vá comer no reino do Pai. Está lá no final dos evangelhos. Então há uma promessa de nós nos encontrarmos com Cristo e comer com Ele, nos banquetear com Ele. Na presença do Senhor. Na mesa de comunhão. Na mesa onde há comida e a bebida. Uma representação tão minúscula às vezes, irmãos, é quando nós reunimos numa mesa com amigos, parentes, familiares, em que degustamos, comemos, bebemos, nos alegramos. Isso é uma coisa ínfima para mostrar o que a bênção espiritual da mesa do Senhor nos proporciona. Deve proporcionar alegria, regozijo. Nosso coração deve transbordar. Nós estamos nos encontrando com o nosso Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus.